A paz do Senhor Jesus, queridos, tudo na graça de Deus? Que bom estar com vocês nesse momento de pastorais, de informações. Quero, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que possa encontrar você debaixo da graça dEle, com saúde, tá certo? Feliz por tudo que Ele tem feito e toda ansiedade lançada aos seus pés, tá certo? Independentemente da circunstância que você está enfrentando, que você deposite verdadeiramente essa situação aos pés do Senhor Jesus e que Ele te responda de forma maravilhosa, sobrenatural, surpreendente, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus por você, que é membro da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, pelo seu comprometimento com esse momento que nós estamos vivendo e ajuntando-se a nós nesses momentos também de culto, de celebração, ainda que estejamos nesse momento de isolamento social. Quero agradecer porque você tem sido presente, você tem feito a sua parte, tá certo? E é importante que você compartilhe tudo que você tem experimentado nesse momento, filho ou filha. O que você tem ouvido de Deus através das redes sociais. Compartilhe isso com graça, com a sua rede de relacionamento. Isso é importante, tá bom? O que Deus faz que abençoa você, transmita a outros também, para que eles também sejam abençoados, tá certo? Você que nos visita aqui nas redes sociais, nos canais da PIBEM, que Deus também abençoe você, que você seja muito abençoado ou abençoada nesses momentos que estamos juntos aqui. Você, se quiser, se apresente lá no chat, nós temos sempre um chat ao vivo, você pode falar o seu nome, pedir as orações, nós estamos sempre orando, todos os dias às 19 horas temos um momento de oração para que Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a terra, tá certo? Então você pode colocar seu nome ali para nós estarmos orando por você, pela sua família também. E se você estiver enfrentando um momento de enfermidade, um momento de desemprego, também esteja compartilhando, porque nós vamos estar ministrando na sua vida com as orações do povo de Deus, tá bom? Então é um grande prazer estar com você aqui. Que Deus fale com você maravilhosamente. Queridos, quero lembrar, mais uma vez, façam suas inscrições nas redes, tanto no YouTube como no Instagram, tá certo? Nos aplicativos, para que vocês saibam de tudo que está acontecendo. É muito importante, tá bom? Quero lembrar sempre do domingo pela manhã, nós temos o nosso encontro às 9 horas da manhã, com a mensagem do Senhor, sempre ouvindo uma canção inspirativa. Logo depois temos a escola bíblica para adultos, adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens experimentando a rede de relacionamentos, né? Temos aplicativos que nós estamos utilizando para isso, salas de bate-papo, para ouvir do amor de Deus. Estamos ali trabalhando com jovens e adolescentes nesse sentido. Adultos continuam no mesmo canal, logo após a mensagem, você já vai também participar da escola bíblica, tá certo? Então, casais, homens e mulheres, ficam no canal, permanecem no canal, que estão vendo a mensagem, e vocês também serão abençoados com a escola bíblica, tá certo assim, queridos? Fico muito feliz por tudo isso. Uma outra coisa que quero lembrar é o culto infantil. Nosso culto infantil hoje será às 17 horas. Nós estamos fazendo algumas adequações e estamos fazendo nesse momento o culto às 17 horas, tá certo? Então, crianças até 8 anos, de 2 até 8 anos de idade, o nosso culto infantil com a equipe trabalhando de forma linda para falar do amor de Deus na linguagem da criança, para que ela possa também ser abençoada. Tá bom assim? Então, culto infantil às 17 horas. Que Deus nos abençoe, nos dê direção em todo o tempo. Eu quero trazer uma palavra de gratidão aqui à igreja, principalmente os membros da igreja, que têm sido fundamentais nesse momento de isolamento social. Vocês sabem que nós temos obrigações, nós temos despesas da igreja que nós precisamos honrar, e eu louvo a Deus pelo seu comprometimento,
Louvo a Deus porque você tem sensibilizado e tem continuado a contribuir. Tem pessoas que têm mudado a sua forma de contribuição, que era presencial e tem sido movida a fazer transferências ou depósitos bancários na conta da igreja. Então, fico muito feliz. Quero agradecer a você que tem conseguido fazer isso. Que Deus continue te abençoando e que esse mês também seja um mês de vitória, que nós consigamos também alcançar o nosso alvo mínimo para honrar tudo aquilo que nós temos de compromisso com a igreja do Senhor. Então, Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe, filha, que Deus multiplique, que Deus dê em dobro tudo aquilo que você tem feito pela igreja do Senhor, tá certo? É algo muito especial. Eu louvo ao Senhor, conseguimos entregar no início desse mês a todas as cestas básicas para a comunidade carente que nós assistimos, com as famílias que nós assistimos. São mais de 30 cestas básicas, além daquelas que são entregues aos membros necessitados também da igreja, tá certo? Então, louvo a Deus, entregamos todas. E esse mês já temos as cestas de forma maravilhosa, também para abençoar as famílias e os membros da igreja que necessitam. Então, glorifico a Deus. As cestas básicas, Deus já deu esse mês. Então, continue trazendo as suas doações para que nós possamos já, no próximo mês, ter garantida também as cestas básicas daqueles que são mais necessitados. Tá bom? Então, te agradeço por isso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar adorando ao Senhor. Paz, filhos. Santo Espírito vem, Santo Espírito enche esse lugar, ensina-nos a ser um contigo. Santo Espírito vem, Santo Espírito enche esse lugar, ensina-nos a ser um contigo. Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, tu és meu rei. Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, tu és meu rei. Santo Espírito vem, Santo Espírito enche este lugar, ensina-nos a ser um contigo. Santo Espírito vem, Santo Espírito enche este lugar, ensina-nos a ser um contigo. Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, tu és meu rei. Te dou meu coração, te dou meu coração, te dou meu coração, tu és meu rei.
a ser um contigo. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, enche este lugar, ensina-nos a ser um contigo. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Espero realmente encontrá-los em uma manhã de domingo preciosa, com gratidão no coração pela noite que o Senhor já nos deu e pela oportunidade de estarmos juntos aqui para mais uma vez compartilharmos a sua palavra, não é? Daqui a poucos minutos teremos também a nossa EBD, nossa escola bíblica, e com um tema maravilhoso que vai certamente alegrar seu coração, trazer muita sabedoria para você continuar caminhando na vida cristã. Eu quero também agradecer a você que nos visita nesta manhã, você que talvez tenha acessado este canal pela primeira vez. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que logo mais você possa ter a condição de nos visitar presencialmente, quando toda essa situação de pandemia terminar, nós tivermos condições de voltar às nossas reuniões, que você possa estar conosco, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e eu espero poder estar compartilhando com você agora algo que seja tremendo para o seu coração, que seja edificante para a sua vida também. Deus abençoe a todos os membros da igreja, da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio também. Vocês são muito especiais, sabem disso. Então, Deus abençoe. Queridos, eu quero, nesta manhã, compartilhar com vocês. Nós estamos trabalhando durante esse tempo, pela manhã, nas mensagens pela manhã, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Estamos no terceiro momento, terceiro estudo, e hoje exatamente o capítulo 3 que nós vamos caminhar e vamos compartilhar. E para isso eu quero pedir direção a Deus mais uma vez, tá certo? Vamos fazer isso em oração juntos? Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos ainda aqui numa rede social, mas estarmos ajuntados para aprender mais da Tua Palavra, experimentarmos a vontade do Senhor através do texto da Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos a oportunidade também de, após ouvir da Tua Palavra, colocarmos em prática tudo que o Senhor tem falado para nós. Nos ajuda, nos dá direção em todo o tempo, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias, acessando suas Bíblias, ligando suas Bíblias, né? Mas o ideal era que você pudesse realmente abrir sua Bíblia, pudesse fazer suas anotações, tá certo? Na sua Bíblia, no estado mais conhecido dela, tá certo? Capítulo 3, nós vamos ler esse texto, e eu vou fazer essa leitura da forma que deveria ser realmente a leitura de uma carta, ainda que vamos fazer um capítulo, uma parte dessa carta, tá certo? Mas vamos ler o capítulo inteiro, capítulo 3, que diz assim: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm,
a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluia! Que bênção poder ouvir uma carta dessa, né? Na verdade, o terceiro capítulo já do apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica, né? Algumas curiosidades que eu queria compartilhar a respeito de cartas, né? Primeira coisa que eu já disse a vocês aqui, o ideal era que cartas como essa, cartas pastorais, elas fossem lidas de uma vez só, né? É como nós costumamos ler cartas, né? E elas têm características maravilhosas, né? Demétrios é um dos mais antigos críticos literários gregos. Ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz o seguinte: todos nós revelamos o nosso coração ou os nossos corações através de uma carta. E em todos os outros escritos, podemos observar características do caráter do escritor, mas em nenhum deles tão claramente como nas cartas. É interessante isso, né? A carta é uma forma de nós nos expormos, de nós manifestarmos verdadeiramente, claramente aquilo que estamos sentindo, tá? E eu me lembro de um filme. Eu gosto de fazer a menção de alguns filmes, algumas canções, porque isso ajuda a gente a fixar na mente, né? Não sei se vocês estão lembrados, 1998, Central do Brasil, um filme de produção brasileira, é do Walter Salles, o autor, e ele trata da história de uma mulher, o nome do personagem é Dora, e é a Fernanda Montenegro, que é a protagonista desse filme, né? E na Central do Brasil ela é uma professora frustrada pelo trabalho como professora, que não foi tão bem sucedido, e ela decide ir para a central de ônibus ali, de transportes em São Paulo, ali na Central do Brasil, e ela começa a escrever cartas. Ela se propõe a escrever cartas para todas aquelas pessoas que passam pela Central do Brasil, né? E são pessoas que geralmente vêm do interior, vêm de outras cidades e estão há muitos anos ali em São Paulo, sem contato com seus familiares, e ela senta ali, bota uma mesinha, e ela propõe que ela escreva as cartas, colocando os sentimentos daquelas pessoas ali no papel. Só que aquelas pessoas não sabem que ela, no final de escrever as cartas e dizer que vai postar, que vai descobrir inclusive o endereço daqueles que elas tiverem dúvida, ela recebe um valor para escrever aquelas cartas, guarda o dinheiro e junta aquelas cartas e nunca coloca elas verdadeiramente no correio, nunca vai entregar pessoalmente, e gera uma situação bem
interessante ali. Mas o que eu queria chamar a atenção é a importância que as cartas tiveram até algumas décadas passadas, né? Talvez até o ano 2000 e pouquinho, a gente tinha cartas como algo muito, muito bacana, muito interessante. Da mesma forma, cartões, época de Natal, a gente costumava muito trocar cartões, né? E escrevíamos um a um e dávamos para os nossos familiares, para os amigos mais chegados. Hoje em dia isso acaba, não é? Hoje em dia você pega um WhatsApp já pronto, manda para todo mundo e está feita a comunicação. Mas muitas vezes aquilo não transmite exatamente o que você sente por aquela pessoa, não transmite a sua alegria ou muitas vezes a sua tristeza naquele momento, o seu sentimento. E é isso que Paulo está fazendo aqui nas cartas, né? A gente percebe aqui de forma muito especial, ele falando aos Tessalonicenses, como ele faz em todas as igrejas que ele funda e que ele retorna através de cartas para cuidar dessa igreja, pastorear essa igreja. Ele faz isso com muita graça, com muito carinho, às vezes até de forma veemente, como um pai mesmo cuidando do filho, mas a gente vê cartas do apóstolo Paulo, nós podemos ver o coração sendo exposto ali, né? E aqui o apóstolo Paulo faz isso de forma maravilhosa, né? E aí a gente pensa assim, mas pastor, a carta feita há mais de 2000 anos, né? Essa carta não teve ela não tinha uma intenção, ela não era propícia para aquele momento. Como é que a gente traz isso para hoje, que é aprender com essas cartas hoje? A questão é a seguinte, não é porque a carta foi escrita para um fim em especial, para um público em especial, ou para uma resolução de conflitos, ou para uma palavra pastoral naquela época, que ela não pode ser utilizada hoje. Nós aprendemos porque a igreja de hoje, filho ou filha, ela passa pelas mesmas crises, pelas mesmas circunstâncias que a igreja primitiva, não é? Você tem as canções que foram feitas há décadas, talvez há mais de 50 anos, canções que falavam de amor ou ministravam, foram escritas para uma pessoa só. O autor escreveu para uma pessoa, uma canção de amor. Mas até hoje nós cantamos essas canções. Até hoje você ministra ela para a sua amada, ou outras pessoas ministram isso para a sua amada, né? Então, a questão não é temporal. A carta como a canção, ela não é temporal, né? Ela é atemporal. Em todo tempo você pode utilizar a carta e aprender nos princípios que ela traz, para resolução de conflitos, para encorajamento, para tanta coisa, tá certo? Então, as cartas do apóstolo Paulo, elas servem para nós até hoje. A igreja contemporânea necessita tremendamente disso. E eu quero trazer aqui algumas coisas que nós percebemos claramente, que a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela manifesta. Eu vou trazer alguns pontos de forma geral, desde o capítulo 1 até o seu último capítulo, tá bom? Ela diz o seguinte, olha, primeira coisa que a gente observa, a pregação da segunda vinda de Cristo estava produzindo uma situação anormal, que não era a correta, não é? Você sabe que Paulo, uma das coisas que ele pregava com muito afinco, com muita certeza, é que Jesus voltaria. Jesus entregou a vida dele, morreu, foi crucificado e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu e fez uma promessa, é que um dia ele voltaria para julgar todos aqueles que estão sobre a terra e aqueles que foram fiéis a ele, aqueles que caminharam segundo a sua orientação, ele iria levar consigo e teríamos a oportunidade de desfrutar eternamente do lar celestial. Então Paulo falava isso o tempo todo, mas o que é que acontece? Entendemos que da mesma forma que aconteceu lá na igreja primitiva, lá em Atos, quando se começou a falar, se você vai para Atos 2, né, você vai perceber isso, quando começou-se a ministrar os feitos de Jesus e suas promessas,
com relação à parousia, ou seja, a segunda vinda de Jesus, muitas pessoas interpretaram de uma forma errada. E aqui na igreja de Tessalônica, uma coisa que se observa, que Paulo chama atenção, e você vai ver isso na continuação, lá em Tessalonicenses capítulo 4, ele vai falar sobre isso, verso 10, 11, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, vocês precisam retomar as suas atividades diárias, vocês precisam cuidar das coisas do dia a dia, vocês precisam voltar para o labor do dia a dia, né? Ou seja, as pessoas, quando ouviram falar da volta de Jesus, muitas delas interpretaram que era iminente essa volta, era já, e não adiantava fazer mais nada, tinha simplesmente se dedicar a uma vida piedosa de contemplação. E aí muitos deixaram de trabalhar, muitos deixaram até de cuidar das coisas pessoais, talvez de família e tudo, e se dedicaram de forma errônea a uma vida de contemplação, não é? E as coisas começaram a desandar, as coisas começaram a se complicar. Então, uma das coisas que a gente observa é que nessa carta, Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre isso, né? Que a pregação da segunda vinda de Jesus, a parousia de Jesus, ela estava produzindo uma situação anormal e ele precisava ajustar isso. Era uma questão doutrinária, ele precisava fazer isso. Uma outra coisa que a gente observa durante a carta é que eles estavam preocupados com o que aconteceria aos que tinham morrido antes da segunda vinda, né? Que é outro problema doutrinário, teológico, né? Então eles começaram a questionar, mas e aqueles que morrem antes de Jesus voltar? Eles vão ficar onde? Eles não vão ter oportunidade de ir ao céu, né? E aí Paulo vai explicar isso, né? Ele vai dizer que de forma alguma, lá no capítulo 4, 13 a 18, ele vai dizer, os que dormiram em Jesus não perderão nada da glória, não perderão. Deus é justo, e o seu Filho é justiça, e ele, quando vier julgar, ele vai saber fazer essa distinção sem problema nenhum. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram conhecendo a Cristo, entregando suas vidas ao Senhor e tentando viver uma vida piedosa aos pés do Senhor, tenha certeza, eles não terão perdido tempo, tá certo? Isso era uma outra coisa que Paulo ia ajustar nessa carta. Uma outra coisa é que existia uma tendência natural do povo de desprezar toda autoridade legal. E é interessante você ver porque a partir da hora, pensa assim, né? A partir da hora que o mundo não tem mais sentido para mim, as coisas aqui tem pouco tempo para que elas existam, ou seja, eu não vou mais ficar aqui, então eu não tenho que me preocupar com lei, eu não tenho que me preocupar em cumprir determinações que são puramente dessa terra, porque eu vou para uma terra celestial, não é? Então havia uma tendência pelo ensino grego, né? A filosofia grega, entendeu-se que a partir daquele momento não haveria mais necessidade de respeito às leis ou às autoridades, e Paulo diz, olha, está errado, não é assim, vocês têm tempo que vão ficar sobre a terra, e nesse tempo tem que agir, tem que se comportar, tem que respeitar as autoridades constituídas, tem que aprender a caminhar segundo determina a lei. Vocês não podem fazer de forma diferente. Uma outra coisa, continuamente existia o perigo de recair na imoralidade. Haviam gerações antes de Paulo chegar ali com a pregação do Evangelho, gerações e gerações que exerciam o paganismo na cidade de Tessalônica, como em todas as outras cidades onde Paulo ministrou, não é? Então, era comum, se o homem ou a mulher, eles tivessem um pequeno desvio do foco do Evangelho, de viver a vida cristã, não tivessem um pastoreio constante, um cuidado constante, uma supervisão sobre a vida deles, existia a possibilidade deles caírem no paganismo novamente, caírem nas práticas de um culto que não adorava ao Senhor, né? E a imoralidade poderia tomar conta. Então havia uma preocupação muito grande de Paulo a esse respeito, tá certo? Isso era uma outra coisa que acontecia. Uma outra situação, você vai ver isso em 1 Tessalonicenses, nós já vimos
capítulo 2, na semana passada, que pelo menos algum grupo questionava ou difamava o apóstolo Paulo. Isso é quase que uma constante nos grupos, nas igrejas que o apóstolo Paulo ele fundava. Não é? Sempre tinha um grupo que era o grupo geralmente dos intelectuais, os grupos daqueles que conheciam a lei, né? Judaizantes, convertidos, que de uma forma tremenda queriam se apossar da comunidade, queriam tomar conta da igreja, já que o apóstolo Paulo era itinerante, ele fundava a igreja, passava um tempo aqui, ia para uma outra cidade, fundar uma outra igreja, então ele ficava pouco nas igrejas que ele fundava, ele deixava geralmente uma liderança, mas essa liderança sofria muito investida desses falsos mestres, né? Então aqui em Tessalônica também existia, pelo contexto da carta, existiam pessoas que pressionavam o apóstolo Paulo, inclusive dizendo que ele não dava atenção devida à igreja que ele fundou, e se lançavam como os pastores daquela igreja, aqueles que poderiam doutrinar a igreja, exatamente porque Paulo passava pouco tempo. Muitas vezes ele programava uma viagem, não é, para voltar, vimos isso lá na igreja de Corinto, ele programava para voltar e as dificuldades aconteciam, ele não conseguia voltar a tempo, ou às vezes até nem voltava, e aí eles questionavam, olha, está vendo que ele mente, está vendo que ele não cumpre o que diz? Então, ele vem na verdade aqui para fundar a igreja, simplesmente para a igreja mantê-lo nas suas andanças, né? Então tinha a ver com a questão financeira, achavam que Paulo estava simplesmente formando igreja, para que essa igreja mantivesse as suas andanças pelo mundo, não é? Bancando as suas despesas, e Paulo disse, olha, não tem nada a ver com isso, tem nada a ver, eu andei com vocês, vocês comeram comigo e eu comi com vocês, vocês viram como eu me comportava falando do amor de Jesus e vivendo esse amor, então vocês não podem ter dúvida a respeito das minhas motivações, não é? Então sempre tinha um grupo, e isso a gente percebe nas cartas do apóstolo Paulo, não é? Mas vamos continuar, eu quero falar com vocês a respeito de cada versículo, eu vou tentar falar um a um para ver se a gente consegue identificar algumas coisas mais interessantes ainda, né? Primeira coisa, no verso 1, eu entendo que isso daqui ele denota o pastor e o seu rebanho, ele denota como cuida o pastor do seu rebanho, né? E até do verso 1 ao verso 10 a gente vai ver esse pastoreio, esse cuidado, né? Essas palavras de encorajamento e ao mesmo tempo palavras de desafio, palavras de correção. Então, o pastor e o seu rebanho, do verso 1 ao verso 10, ele começa dizendo assim: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. A primeira coisa que essa palavra suportar, ela no original grego, é como se a pessoa tivesse que passar por cima de algo. Imagine uma situação, você tivesse que passar por cima de um terreno que era um terreno pedregoso, que feria os seus pés, um terreno quente, onde também feria seus pés, e você passar por cima sem reclamar, passar por cima em silêncio. Era mais ou menos isso. O sentimento, quando ele usou essa palavra, não podemos mais suportar. Ele é como se ele dissesse assim, olha, até aqui eu aguentei, até aqui eu suportei essa situação, eu aguento esse terreno ferindo os meus pés até aqui, mas agora não dá mais, eu tenho que falar, e eu tenho que falar por amor a vocês. Eu tenho ouvido falar das pessoas que têm inflamado vocês ao meu respeito, eu tenho ouvido falar do sofrimento, das perseguições que vocês estão sofrendo por aqueles que não aceitam o Evangelho do Senhor Jesus, e isso está incomodando a mim, e eu não aguento mais, eu preciso tomar uma decisão. Até agora eu fiquei calado, mas agora eu não vou ficar mais calado. É isso que denota, né? Por isso, ou seja, por causa do nosso desejo de ver vocês, do cuidado por vocês, como não podíamos mais suportar a frustração das nossas tentativas de regressar a Tessalônica, e aí ele diz o verso 2 diz, assim enviamos Timóteo,
nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Né? Alguma coisa assim como, olha, eu vou fazer um sacrifício. Eu quero que vocês percebam isso como cuidado pastoral que eu tenho por vocês. Eu preciso muito de Timóteo aqui, eu preciso muito de Silas aqui comigo, mas para mim é insuportável saber do que vocês estão enfrentando e eu não poder fazer nada. E mais à frente ele vai falar sobre as dificuldades que ele mesmo enfrentou. Né? Ele diz, eu tentei 1, 2, 3 vezes até estar com você, eu mesmo, mas o próprio Satanás, ele colocou empecilhos que me impediram de chegar até aí. Né? Mas eu vou me sacrificar, eu vou abrir mão de um que é fundamental para mim aqui, também para cuidar de mim como alguém que é mais jovem do que eu, para me ajudar na expansão do Evangelho, para me ajudar no dia a dia aqui da comunidade aqui em Atenas, mas eu vou abrir mão de Timóteo por vocês. Isso é uma prova de amor, uma prova de cuidado. Não é? O verso 3 ele diz, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Olha, para isso fomos destinados por Deus. Não é? Nossas aflições não resultam do acaso, mas são consequência necessária do nosso cristianismo. Elas surgem porque foi assim que Deus determinou. Se podemos dizer que prosperidade é a promessa do Antigo Testamento, aflição é certamente a promessa do Novo Testamento. Devemos ser conformados com Cristo também em seu sofrimento. Está lá em João 16:33, né? Lá em Atos 9:16 também fala que nós temos que aprender a sofrer por causa do nome do Senhor Jesus também. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês tenham força, que vocês não esmoreçam na fé de vocês, e para isso eu estou enviando Timóteo, para que ele fortaleça vocês, para que ele encoraje vocês, tá certo? É importante para mim isso. Vocês sabem que as tribulações que nós estamos passando aqui, nós temos paz mesmo na tribulação, porque fomos chamados para isso. Eu queria que vocês entendessem que vocês também conheceram esse Evangelho e que devem aprender até a sofrer por ele, sem abrir mão dos valores dele. Tá? É isso que ele está passando para a gente. O verso 4 ele diz assim, quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. A razão pela qual eles não deveriam ser abalados pelas aflições que estavam passando é que ele os havia preparado para isso. Da mesma forma você, querido, e você, querida. Vocês sabem que quando a gente aceita o Evangelho e caminha na trilha do Evangelho, nós temos muitas investidas de Satanás na nossa vida, muitas. As lutas são muito grandes, mas isso não pode ser motivo para abalar a nossa fé. É isso que Paulo está nos ensinando nessa carta. E ele disse, olha, Tessalonicenses, vocês foram preparados para isso. Vocês sabiam que as lutas viriam. As pessoas não querem palavras que confronte elas no dia a dia, que façam com que elas mudem de direção nas suas atitudes. Elas querem muitas vezes palavras que façam cócegas nos seus ouvidos. E é isso que o Evangelho não vai fazer. Ele não vai fazer cócegas. Ele vai trazer esperança. Ele vai trazer alegria sobrenatural. Mas ele vai confrontar você. Ele vai confrontar todo aquele que ouvir as suas palavras, o Evangelho. Né? Ele vai confrontar a minha vontade com a vontade de Deus para mim, que é muito melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que aprender a ouvir. E se o sofrimento vem, se a angústia chega, porque eu estou andando segundo a vontade de Deus, eu tenho que aprender a suportar isso. É o que Paulo está ensinando para mim e para você. Porque Deus vai nos dar condição de ser vitoriosos nessa tribulação. Ele continua dizendo no verso 5, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse. Tá? Essa palavra que a gente vê aqui, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador, essa palavra, o tentador,
ela em algumas versões ela é utilizada como Satanás mesmo, né? Satanás já é uma transliteração da palavra satana, é uma palavra de origem aramaica, e ela quer dizer, esse satana, ele quer dizer adversário. Ele quer dizer adversário. Então, a palavra original no Antigo Testamento, no aramaico, quando ele é traduzido para o grego, ele quer dizer aquele que é o nosso adversário, ou seja, para que o adversário de vocês não seduza vocês, não vença vocês. Quando a gente vai para o Novo Testamento, essa mesma palavra, satana, ou Satanás, ela é transformada em diabolos, né, no grego. Agora, essa mesma palavra aramaica é traduzida para o grego diretamente como diabolos, que aí já tem uma outra conotação. Quando você vê diabolos, diabo, né? A conotação dele é de caluniador. E aí tem tudo a ver com esse momento de Paulo aqui na carta. E ele está dizendo, mandei Timóteo para saber da fé que vocês têm, a fim de que o tentador ou o caluniador não os seduza. Então, aqueles que caluniavam o próprio apóstolo Paulo, aqueles que caluniavam todos os líderes da igreja que seguiam o evangelho genuíno, haviam caluniadores ali. Você está lembrado que falavam que Paulo não era um pastor que amava realmente os tessalonicenses, que se aproveitava dele? Caluniadores. Então, é uma ação direta de Satanás ou do diabo, né? Do diabo na vida daquela igreja. Ele diz, estou escrevendo para vocês e, além disso, mandando Timóteo para que ele abra os olhos de vocês, para que vocês resistam nesse momento de luta, nesse momento de confrontamento com a fé que vocês têm, para que vocês não abram mão da fé que vocês têm. Tá? Verso 6, ele diz assim, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Olha que coisa boa, ele escreveu essa carta e, ao mesmo tempo, Timóteo já volta com informações para ele, né? Acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm. Ou seja, ele escreveu a carta, mandou o próprio Timóteo entregar essa carta, e Timóteo conversa com eles, observa a igreja, ajuda, incentiva, encoraja, e já volta com informações, né? Já volta com informações para ele. E diz assim, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações. Observa agora no verso 6 o que é que ele diz. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los, né? A fé e o amor, né? Se você for lá na 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, e for no capítulo 2 também, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3 também, você vai ver como eles se complementam, é uma ratificação daquilo que Paulo está falando sobre a fé e o amor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 3, ele vai falar que nós estamos querendo saber como anda a fé e o amor de vocês. Já na segunda carta, no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer, soubemos já e temos agradecido a Deus porque vemos que o amor de vocês, a fé de vocês é tremenda, tem crescido a cada dia, né? Então, na segunda carta ele já vê que a igreja tem se fortalecido, ela tem vencido as batalhas no dia a dia, e é isso que chama atenção para mim e para você, como é que está a nossa fé, o nosso amor, ele tem crescido a cada dia também. Interessante que ele diz, ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós. Isso daí para mim denota, sabe o que, filhos? Legado, né? A liderança da igreja, não só a liderança, cada um de nós como irmãos, como filhos de Deus, né? Qual é o legado que nós temos deixado em cada comunidade que nós passamos? Qual é o legado? As pessoas têm boas recordações de mim e de você. As pessoas dizem, como é bom a gente ouvir quando alguém diz assim, olha,
pastor tal passou por aqui, foi um pastor maravilhoso, é uma bênção, né? Você imagina os filhos desses pastores, desses líderes, né? Que passaram, né? Fulano de tal ou fulano de tal que trabalhou aqui conosco, tal ministério, foi uma bênção. É bom, né? Os familiares ouvirem isso está na história como um legado. E aí Paulo se alegra, Paulo percebe que não foi inútil o trabalho dele junto à igreja de Tessalônica. Ele diz, nós estamos ouvindo Timóteo, que vocês sempre falam e falam de coisas boas a nosso respeito. Ou seja, temos deixado um legado precioso para vocês. Nosso trabalho não foi inútil, coisa boa. Verso 7 ele diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. Ou seja, as notícias que Timóteo trouxe para Paulo deixaram ele em paz. Mostraram que, mesmo alguns tentando tirar, atribular aquela comunidade permaneceu forte, permaneceu firmada na fé, no amor, tem crescido, cuidando uns dos outros, pastoreando uns aos outros, né? E sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Coisa boa. Verso 8, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor, né? Ou então, segundo a Nova Versão Transformadora, ela diz assim: por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados por vocês permanecerem firmes na fé. Isso traz alegria para a gente, né? Quando a gente acompanha, a gente procura saber como estão as pessoas que nós temos falado do amor de Jesus para elas e percebemos que elas têm crescido, isso nos traz alegria, não traz? Isso traz um ânimo novo para que a gente continue ministrando, continue falando a outras pessoas. O nosso trabalho não tem sido em vão. O que você tem feito para expandir o reino, o que nós temos feito para expandir o reino, não é um trabalho em vão no Senhor. Aleluia. Verso 9 diz: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Existe uma inquietação e tristeza que Paulo havia experimentado anteriormente com as informações daquela igreja, mas agora tornou-se uma alegria maravilhosa e gerando gratidão no coração a Deus, porque Deus tem atuado no meio daquela igreja, Deus tem transformado aquela igreja, tem tornado ela cada dia uma igreja mais forte. Isso que nós sonhamos para a nossa igreja todos os dias. Que Deus continue abençoando, trazendo direção, tornando a nossa igreja uma igreja forte no Senhor. E você é parte disso. Contamos com você para isso. Esse quebra-cabeça da vida cristã, eu e você, cada um de nós somos uma peça. Se eu ou você deixamos de fazer o que temos que fazer como discípulos de Jesus, o quebra-cabeça não é completado. Você tem uma missão, você tem um comprometimento com a casa do Senhor. E Deus espera isso de você, na comunidade dele, no corpo dele, o seu comprometimento, filho e filha, a sua determinação, o seu empenho, o lançar da sua vida, do seu coração na comunidade. Ninguém pode fazer isso por você. Essa missão é sua. Você entende? Algumas coisas que nós precisamos apontar aqui ainda nos versos que se seguem, né? O verso 10 diz assim: noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé, tá certo? O que faltava à fé deles, né? Sempre precisamos crescer, filhos. Nós nunca estaremos perfeitos no conhecimento, nós precisamos nos aprofundar todos os dias, e Paulo está dizendo, olha, eu anseio poder ir o mais rápido que eu puder, e você vai ver na continuação da carta, também lá em Atos, você vai ver isso, que alguns anos depois ele consegue voltar, 2, 3 anos ele consegue voltar a Tessalônica para ver essa igreja, não é? Então, até mesmo os tessalonicenses tinham pontos em que precisavam melhorar, né? Suas visões doutrinárias quanto à proximidade da vinda, a segunda vinda de Jesus, precisava ajustar, né? Ao estado daqueles que tinham morrido, a gente leu isso no início do texto, eles precisavam entender isso, ajustar, mas já tinham melhorado muito,
e Paulo queria ter o prazer de voltar para entrar nesses detalhes, para fortalecer ainda mais o entendimento deles, tá? E isso foi fundamental. Olha só, queridos, algumas coisas que eu vejo nesse primeiro texto, nesse primeiro bloco de texto de 1 a 10, né? É que nessa parte pastoral nós percebemos o afeto, a manifestação do afeto de Paulo. Sempre será verdade que nunca poderemos comover ou ganhar as pessoas se, para começar, simplesmente não nos constrangem, se as pessoas não nos constrangem. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente manifesta o afeto quando a gente verdadeiramente tem interesse naquela pessoa, não é? A gente manifesta o afeto com a motivação certa quando a gente realmente é movido das nossas entranhas para amar aquela pessoa. Então, não vai adiantar muita coisa eu juntar bens materiais e abençoar pessoas se a motivação do meu coração não estiver certa. Se aquilo realmente não me constranger. Se eu estiver fazendo aquilo porque as pessoas estão olhando para mim para saber se eu vou ajudar ou não. Não adianta, não é? Você tem que ser movido de dentro para fora. Não adianta você querer cuidar de um drogadicto, de alguém que vive envolvido pelas drogas, se você não é movido por uma paixão por essas pessoas, porque é difícil cuidar de pessoas assim, é muito difícil. Você tem que amar de verdade, senão você não aguenta, senão você vai começar a reclamar que está fazendo tudo só, que ninguém quer te ajudar, entende? Então, quando Deus move você e você se apaixona por aquela obra, você vai fazer sem reclamar. Você vai fazer porque Deus mandou você fazer. Tá? Então, eu me lembro que eu falo isso sobre o pastor Joel, né? Um grande irmão nosso, e alguém que é encorajador e que é um exemplo para nós. Ele disse que quando ele fundou o Desafio Jovem do Recife, e ele quebrou muito a cabeça, porque ele queria que toda a igreja sentisse o que ele sentia. Ele queria que todo mundo cuidasse dos drogadictos como ele queria cuidar, que todo mundo se envolvesse com o trabalho do jeito que ele queria, que ele estava envolvido. E aí Deus confrontou ele em determinado dia, que ele estava reclamando, resmungando, as pessoas não se comprometem, eu estou mostrando as dificuldades e ninguém vem para ajudar. E Deus confronta ele e diz: olha, Joel, eu chamei você para esse negócio. Aqueles que eu mandar, eles vão te ajudar no tempo certo. Mas quem te mandou fazer isso fui eu. E eu mandei você, eu não chamei todos na igreja. Tem outros ministérios que precisam ser abraçados também. Não é só esse. Esse eu chamei você. Faça. E aí foi quando ele entendeu e ele baixou a cabeça e começou a fazer de uma forma diferente, sem cobrar dos outros que fizessem também. Você entende? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Existe ansiedade também, ansiedade boa, saudável aqui, natural, não é? A gente observa que quando um pai educa seu filho, quando cuida dele desde o início, na sua alimentação, no seu emocional, né, na sua estrutura educacional, quando o pai investe nisso, naturalmente ele anseia que esse menino, essa menina, quando se desenvolver, possa achar o seu lugar na sociedade, ser feliz, ser próspero na sociedade. Existe isso no coração de todo pai, existe no coração de todo pastor, de todo ministro, quando pega um jovem, quando pega alguém chegando na igreja novo, e essa pessoa se converte, entrega a vida ao Senhor, e esse pastor ele investe, ele faz essa pessoa descobrir um ministério, ele sonha com que essa pessoa possa ser uma crente, um discípulo fiel, não só dentro da igreja, mas aonde quer que ela for. Aonde quer, na faculdade, no trabalho, na família, ele seja o mesmo discípulo, não é? Então existe uma ansiedade natural, e Paulo mostra isso, essa ansiedade, para que os tessalonicenses sejam fortes, sejam saudáveis emocionalmente, teologicamente, não é? Nos seus relacionamentos interpessoais. Existe essa ansiedade. Queridos, mas existe também uma coisa aqui muito forte. Em todo tempo, em toda carta, Paulo fala sobre isso, mas aqui também ele deixa claro, existe muita oração por esse povo. Existe uma dedicação de tempo de oração por esse povo. Paulo levava seu povo em seu coração perante o trono da misericórdia de Deus.
Ele pedia, ele clamava a Deus a cada dia pelo seu povo, né? Conta-se uma história de uma doméstica, né? E que se converte, ela conhece o amor de Jesus e ela se entrega, ela é batizada, e quando o pastor tem uma oportunidade de conversar com ela pessoalmente, diz assim: minha filha, qual é o ministério que você tem desenvolvido na igreja? E aí ela diz: olha, pastor, eu não tenho muito tempo para pensar em ministério, porque eu trabalho demais, eu sou doméstica, eu cuido de casa de segunda a segunda, tenho muita dificuldade. Mas eu sei de uma coisa, olha, eu faço assim, toda vez que eu vou dormir, eu pego o jornal dos meus patrões e levo para a cama, o jornal que eles leram durante o dia, eu levo para a cama à noite. E eu abro o jornal e vou ler na minha cama, e sempre que eu vejo que nasceu uma criança ali nos jornais, eu oro para que ela cresça uma criança saudável, que ela seja uma criança que um dia conheça o amor do Senhor como eu conheci e entregue sua vida. Quando eu vejo que houve um casamento nos jornais, eu oro a Deus para que aquele casal agora seja um casal ainda mais feliz, mas que para isso precisa entregar a vida ao Senhor. Eu oro por esses casais, por esses casamentos. E quando eu vejo também, pastor, uma informação de que alguém faleceu, eu peço a Deus que conforte e console o coração daqueles que ficaram, dos familiares, e que os ajude a se fortalecerem, mas que assim que eles se fortalecerem, eles percebam que é o Senhor que está cuidando deles e também entreguem a vida deles ao Senhor. Olha só, isso é um ministério, filho, ministério da oração, né? E Paulo fazia isso pela igreja de Tessalônica, pela igreja de Corinto, pela igreja de Colossenses, pela igreja de Éfeso, todas as igrejas ele ministrava de forma maravilhosa. A oração é algo fundamental. Ninguém jamais poderá dizer quantas ondas de graça vão fluir da fonte que se dedica à oração. Ninguém pode mensurar o que Deus faz através da vida de alguém que se dedica à oração, que ora principalmente pelos outros, que dedica tempo a ministrar na vida das outras pessoas. Ah, que coisa boa, filhos. Nunca saberemos de quantos pecados fomos salvos e quantas tentações superamos, porque alguém orou por nós. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Ore ao Senhor, tenha tempo de oração. Como eu boto você, sabe, sua família, a igreja do Senhor, aqueles que assistem cada uma das transmissões, eu peço a Deus que alcance cada um de vocês e que vocês sejam inundados pela graça e pelo amor do Senhor Jesus, que vocês sejam consolados em todo o tempo pelo amor do Senhor Jesus, que vocês consigam enfrentar todas as lutas, as tempestades da vida de forma serena, porque quem está guiando o barco de vocês é Jesus. Entende, filhos? Eu oro nas madrugadas por isso, eu oro pela equipe de saúde no Brasil e no mundo, que o Senhor dê graça a cada um deles, proteja eles, que o Senhor cuide da família deles, que o Senhor cuide daqueles que estão agora sem emprego, daqueles que estão dentro de uma casa desesperados muitas vezes, porque não sabem como vão suprir as necessidades da sua família no dia seguinte. Que Deus tenha misericórdia, e eu sei que Ele é misericordioso, que Ele age de forma sobrenatural. É por isso que dedico tempo à oração, e eu queria te convidar a fazer isso, filhos e filhas, em nome de Jesus. Olha, o verso 11 diz... e para mim, isso daqui, esse último bloco, de 11 a 13, ele denota que Paulo deixa claro para os Tessalonicenses que tudo é de Deus, tudo é dele. Ele diz assim, olha, que o próprio Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, prepare o caminho até vocês. Ou seja, eu quero ir, tenho sido impedido, então é porque Deus não me deixa ir agora. Mas eu estou pedindo a Ele que Ele abra as portas, Ele prepare o caminho no tempo certo para que eu chegue, porque se Ele fizer isso, eu sei que eu vou, entende? Tudo é dele. O verso 12, ele diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor
crescer e transbordar. Não é só crescer, é transbordar, ou seja, que eu me encha desse amor, mas ao mesmo tempo eu toque, contagie, eu me encha e transborde, eu contagie quem está ao meu redor com esse amor. Olha só, né? Que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. É lindo isso. E o último verso, verso 13, dessa perícope do texto, diz assim: que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que ele fortaleça os corações para serem irrepreensíveis em santidade. Isso é um desejo de Paulo, que tem que ser o nosso desejo todo dia, para que Deus nos honre e nos faça cada dia homens e mulheres que são irrepreensíveis em tudo que nós façamos, irrepreensíveis nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, em tudo possamos ser vistos como homens e mulheres que são diferentes. Ser santo aqui é ser separado, é fazer diferente daquilo que todo mundo está fazendo, tá? Eu tenho que fazer de uma forma que agrade o coração de Deus e não que agrade o coração de outras pessoas. Agrada o coração de Deus? A forma como eu estou agindo, a forma como eu estou caminhando, a forma como eu escrevo no WhatsApp. Nesses dias, tanta coisa tem acontecido por causa de pandemia, por causa de governo, tanta coisa acontecendo, e às vezes eu me perco nas palavras, né, filho, né, filha? A gente se perde nas palavras, fala um monte de bobagem, atinge gente que a gente diz que ama, atinge familiares, perde o controle, as palavras são duras, secas, sem perceber que Deus quer me usar é para ser um instrumento de reconciliação, de unidade, de moderação. Eu não estou vendo moderação nesses grupos, muitos deles. Eu não vejo moderação. Eu louvo a Deus quando eu vejo um entrar e dizer: olha, Deus está no controle disso, pessoal. Vamos continuar orando. Isso é um moderador. É isso que Deus tem convocado a mim e a você para sermos, não é? Ministros da reconciliação e não ministros da separação, não é? Por causa de pontos de vista, filhos, todos nós podemos pensar até, ou pensar de pontos de vista diferentes, mas temos que ter um só objetivo, um só alvo. O alvo é Cristo. Se eu, para atingir o meu alvo, eu estou afastando pessoas de mim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nossos relacionamentos precisam ser saudáveis e inspiradores. Estão lembrados da nossa visão? Uma comunidade que atrai, que inspira e que capacita mais discípulos para o reino do Senhor Jesus. Atrai e não afasta. Tudo que eu faço tem que ser para atrair pessoas para mim. Mas o meu pensamento, a minha ideologia é diferente da ideologia. Filhos, se isto afasta vocês, aprenda a não falar sobre isso. Aprenda a estar trabalhando no coração um do outro. Aprendam a trabalhar um no coração um do outro com aquilo que vai trazer graça para vocês. Se você pensa diferente, mas sabe que o seu irmão ou sua irmã pensa de outra forma, e isso vai gerar atrito, não discutam isso. Enquanto você vê que é uma exposição saudável, que existe respeito, que existe uma utilização daquele momento com sabedoria, você pode fazer, você tem liberdade para isso em Cristo. Mas quando você vê que isso vai gerar atrito entre vocês, está gerando animosidade, está gerando separação, em nome de Jesus, você é chamado para ser um ministro da moderação, um ministro da reconciliação, uma ministra da reconciliação, independentemente dos pontos de vista que você tem, tá certo? Você tem que ter a habilidade das palavras que não são torpes, que não vêm para gerar separação. Você tem que ser hábil nas palavras que trazem graça. É isso que você tem que ser, que eu tenho que ser, em nome de Jesus. A sua entonação, a sua forma, em nome de Jesus, tem que ser o melhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos continuar caminhando segundo a vontade dEle.
que esse tempo seja um tempo de crescimento, filhos. Eu quero orar com você a respeito do que aprendemos hoje no capítulo 3 de Tessalonicenses, da primeira carta. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado mais uma vez por esse tempo de conhecimento da Tua Palavra, de aprofundamento na Tua Palavra. Te agradeço por tudo que aprendemos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, como ele vinha a dirimir as dificuldades, as lutas do povo da igreja da sua época, como ele vinha resolver conflitos. Obrigado por aprendermos com o apóstolo Paulo, Pai. E nos faz colocar em prática tudo isso, não deixa guardado isso só na nossa mente, mas que isso se transforme em ações, se transforme em palavras, isso seja aquilo que vai transformar cada dia a igreja do Senhor numa igreja mais bonita, a igreja contemporânea, numa igreja cada dia mais parecida com o Teu Filho Jesus. Dá-nos um restante de dia maravilhoso na Tua presença, e que agora, Pai querido, na escola bíblica, o Senhor possa trazer mais ensinamentos ainda. Usa Teus servos que estarão ministrando, Pai, em todas as classes, dá sabedoria a eles e traz edificação para a Tua igreja. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Eu sou Jônio Gomes, da Comunicação e Marketing da PIBEM, com EBD online para a classe de juventude. A classe de casais, classe de homens e classe de mulheres continuará assistindo a EBD aqui na sequência no nosso canal no YouTube, ok? Mas jovens e adolescentes, acessem o Instagram, vejam lá as instruções para se inscrever. A partir do momento que você se inscrever, chegará para vocês instruções da plataforma que vocês têm que ativar no dispositivo de vocês. Poderão utilizar o computador ou o smartphone, ok? As instruções chegarão logo depois que você se inscrever. Quem porventura não puder acessar o Instagram por algum motivo, não tem problema. Nós temos aqui o número do WhatsApp da PIBEM, ok? Então, manda uma mensagem para o WhatsApp da PIBEM dizendo, quero EBD, ok? A partir desse momento, você vai receber a resposta com o form para você se inscrever. Depois você recebe as instruções como ativar a plataforma e, na sequência, o código da sala que você vai participar. Show? Fiquem na paz! Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Vou cantar a toda a gente. Jesus Cristo me deu seu amor. Jesus Cristo mudou. Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Graça e paz, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao
canal da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio. Você que já está acompanhando desde cedo o nosso culto, quero lhe convidar a permanecer. Que bom que você não desligou. Hoje nós temos um estudo que eu espero sinceramente possa edificar aí a sua vida, a vida da sua família que nos acompanha nessa manhã de domingo. Essa é a nossa escola bíblica online. Estamos mais uma vez para aqui estudarmos a lição número 8 do texto de lições de vida do Max Lucado. E hoje nós basearemos o nosso estudo em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17 e vamos até o 32. Eu quero convidar você a abrir já a sua Bíblia e deixar aí esse texto aberto, porque nós vamos fazer a leitura daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero compartilhar com você uma pequena história. Estamos diante de uma imagem, infelizmente, muito comum em grandes cidades do mundo. Pessoas que pedem esmolas, pessoas como esse homem que era cego, estava ali pedindo ajuda e muitas pessoas passavam e não davam a menor importância àquele homem. Muitas sequer notavam a sua presença naquele lugar. E de repente, aquele homem ele é visitado por alguém que passou por ali e fez uma anotação naquela plaquinha que estava ao lado daquele homem. E depois de ter escrito algo, algumas palavras, aquele homem se foi e deixou aquela placa ao lado do cego. Depois daquele ato, muitas pessoas passavam, olhavam e paravam para deixar alguma contribuição e alguma ajuda para aquele homem. O fato é que aquele cego ficou impressionado com o que havia acontecido, pois não sabia o que foi que aquele homem havia escrito naquela placa. Simplesmente, aquele homem escreveu o seguinte: é um lindo dia e eu não posso vê-lo. Como palavras são capazes de transformar uma situação. A lição de número 8 tem o título O Poder das Palavras. Notamos na história que eu acabei de contar como palavras bem ditas podem transformar uma situação. Da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. Palavras malditas podem trazer ainda mais dor e sofrimento. Portanto, na lição de hoje, nós vamos estudar o poder das palavras e vamos basear o nosso estudo em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17 até o 32. Vamos ler comigo? Eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vamos começar explorando o texto que nós acabamos de ler, respondendo algumas perguntas. A primeira delas é a que está aí na tela. Descreva algumas evidências de perda de sensibilidade em nossa cultura. Olhe aí em sua volta, olhe nos seus relacionamentos e tente responder o que é que mais se parece com esse texto que Paulo escreveu aos Efésios quanto à perda de sensibilidade. Claro que Paulo estava falando para aquela igreja, mas certamente o conteúdo da mensagem de Paulo se aplica muito bem aos nossos dias. Porque eu posso dizer que a resposta a essa pergunta, ela se resume a 3 Is. 3 Is vão responder a essa questão. O primeiro I tem a ver com individualismo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas pensam apenas em si. Elas estão preocupadas apenas com os seus negócios, com a sua vida, com a sua existência, com o seu sucesso, com a sua felicidade, e isso para elas é o bastante. E elas vivem para alcançar suas metas e para bater os seus resultados e para satisfazer os seus desejos. Essa é uma marca de uma geração individualista. E quando essa geração individualista ela encontra pessoas que são diferentes, ela simplesmente ignora. Por isso que uma das marcas que evidencia a perda de sensibilidade em nossa cultura é quanto ao individualismo das pessoas. O segundo I tem a ver com intolerância, ou seja, não suportar quem pensa, fala ou faz diferente de você. Isso é uma marca também do nosso tempo. É uma marca que distingue a perda de sensibilidade das pessoas, a incapacidade de lidar com o diferente ou com as diferenças. Isso tem cada vez mais sido marcante no nosso tempo, o que torna pessoas incapazes de dialogar com o diferente e de conviver com o diferente. A Bíblia diz, através do ensino de Jesus, que com relação aos nossos inimigos, por exemplo, nós devemos andar com ele não somente 1 milha, se ele quiser pleitear conosco, nós devemos andar 2, ou seja, nós devemos estar dispostos a andar, a ganhar, a conciliar-se, a sempre buscar um relacionamento de conciliação uns com os outros, e não de intolerância. O outro I dessa resposta tem a ver com a imoralidade. O apóstolo Paulo fala muito bem da depravação que essa geração, naquela época, e não é diferente hoje, estava se entregando, porque, afinal de contas, o certo é aquilo que me dá prazer para uma geração e uma sociedade moral.
para uma sociedade onde não existe o certo e nem o errado, apenas uma relatividade moral onde aquilo que me dá prazer e me satisfaz é que é o certo, e não importando o que seja. E nesse aspecto, pessoas se depravam, se corrompem, se prostituem, a fim de simplesmente saciar os seus desejos mais carnais e perversos que possam existir. Essa também é uma característica de uma sociedade que perdeu a sensibilidade. Portanto, esses 3 Is respondem a esta pergunta: individualismo, intolerância e imoralidade. Uma outra pergunta que precisamos responder na exploração desse texto é a que está na tela. Defina o velho homem, de que devemos nos despir quando nos tornamos seguidores de Cristo. Essa é a orientação de Paulo nos versos 20, 21, 22, 23 e 24 do texto que nós lemos. Então, que velho homem é esse? Eu quero ajudar você a pensar um pouco sobre 2 definições ou 2 conceitos que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Olha só essas 2 imagens. 2 carros. 2 carros bem diferentes. Um velho e o outro antigo. Eu estou usando 2 palavras que às vezes elas se confundem na mente da gente. Às vezes a gente acha que velho e antigo são a mesma coisa. Talvez em alguns contextos até possa ser. Mas nesse caso das nossas imagens, não. Não é a mesma coisa. Um carro velho é bem diferente de um carro antigo. E diga-se de passagem que existem carros antigos que são muito mais valiosos do que carros 0 quilômetro. Existem pessoas que pagam fortunas para terem carros antigos. Mas então, qual seria a diferença entre o antigo e o velho e por que Paulo estava falando do velho homem? Se você observar bem essa imagem desse carro velho aí, ele mostra que o velho é algo que não funciona bem, é algo que não traz mais funcionalidade, que não corresponde mais a função para a qual foi construído ou foi projetado. E é claro que esse carro velho aí, ele já não funciona direito, né? Nem sei se ele liga, nem sei se ele anda, mas é possível perceber que a porta já não fecha direito. E o que isso pode, então, nos ensinar sobre o velho homem? O que Paulo estava querendo dizer como o velho homem é aquele homem que não funciona corretamente. É aquele homem que já não atende mais às especificações do fabricante, gente. É isso mesmo, o velho não funciona corretamente. E o apóstolo Paulo, ele exorta aquela igreja a se despir desse velho homem, a se desfazer desse velho homem, porque ele já não funcionava corretamente. E se vestir dos ensinamentos de Jesus e da vida de Jesus. Portanto, quando nós pensamos aqui em se desfazer do velho homem, é entender que existem coisas que no homem que não funcionam mais quando ele conhece a Jesus. Quando se conhece a Cristo, nós entendemos que o pensamento egoísta já não funciona mais. A ambição desmedida por riqueza, por sexo, por poder, ela também já não funciona mais nesse novo homem. Ela funcionava no velho homem. O pensamento egoísta funcionava no velho homem, mas não no novo homem que nasce em Cristo. Pessoas que são ávidas por desgraça, não é? Pessoas que estão aí se alimentando o tempo todo de notícias ruins. E isso a gente vê muito nesses dias, não é? Pessoas que estão ali sempre torcendo pelo pior. Infelizmente, existem pessoas que seguem aquele ditado, quanto pior, melhor. Isso é terrível e faz parte de uma velha natureza, de uma natureza que não funciona como foi planejada para ser, para existir. Pessoas que gostam de resolver tudo no grito,
pessoas que acham que é pelo falar alto, pelo falar com violência que vão conseguir resolver tudo. Essas são pessoas que funcionam no velho homem, pessoas que agem como o velho homem que já não funciona corretamente como foi planejado pelo fabricante. Por isso que nós, quando nos tornamos seguidores de Jesus, nós mudamos a nossa mente. É aquilo que Paulo chama de metanoia. Mudamos o nosso pensamento sobre todos os aspectos e o nosso pensamento automaticamente vai influenciar no nosso modo de viver e no nosso modo de relacionar com as coisas e com as pessoas. Uma outra pergunta que tem muito a ver com a pergunta anterior, mas que nos permite aprofundar um pouco mais sobre a natureza do velho e do novo homem. Qual é, de fato, essa diferença entre o velho e o novo? No verso 24 que nós lemos, Paulo diz que devemos nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ora, nesse verso, nós encontramos uma resposta significativa para essa pergunta, porque de fato o novo homem ele é criado para ser semelhante a Deus. Ele é de fato aquele que cumpre a imagem de Deus, o imago Dei, como muitos teólogos gostam de chamar, a imagem de Deus que de alguma forma ela foi danificada no Éden, foi danificada quando o homem decide seguir o seu rumo e administrar a sua vida sem a participação de Deus. Mas na hora que esse homem ele se volta para Deus e ele busca em Deus justiça, busca em Deus o entendimento para viver nesse mundo, esse pode ser considerado um novo homem. E nesse trecho que nós lemos, a palavra justiça e a palavra santidade, elas são fundamentais para que nós possamos compreender que esse novo homem ele tem uma nova visão de justiça. Não a justiça baseada no mérito, como muitas vezes nós vemos acontecer, a meritocracia, não é? Imagina se Deus fosse nos tratar com meritocracia. Nós estaríamos perdidos. A justiça de Deus, ela baseia-se na misericórdia. Ela sempre vai nos dar a oportunidade de um recomeço. Ela sempre vai nos dar uma nova chance de fazer melhor e de fazer o certo. A justiça de Deus é baseada na misericórdia. E isso, quando nós nascemos de novo, quando a nossa mente ela é modificada na pessoa de Jesus Cristo, nós passamos a entender a justiça nessa perspectiva. Mas isso só é possível por quê? Porque nós nos conectamos à verdade. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Em Jesus nós temos a fonte absoluta de verdade, não meias verdades, não verdades relativas como muitos de nós costumamos viver ou afirmar. Mas aqui tratamos de uma verdade absoluta, de uma verdade inquestionável, que é a verdade que nos remete para o absoluto de Deus, do absoluto bem, que nos criou para a sua glória. E quando nós entendemos isso, nós desejamos a Deus. E isso é santidade. Isso é a aproximação do homem de Deus, buscando sempre entender dele qual deve ser o seu passo, qual deve ser a sua decisão, de modo a glorificá-lo, de modo a atender o propósito da sua existência. Mas nós temos uma outra pergunta. Aliás, antes da outra pergunta, eu tenho esse esquema para mostrar aqui a você. O que poderíamos usar como uma explicação entre o velho e o novo. Enquanto o velho homem, ele pensa somente em si, acha que tudo acontece para ele e por ele, nós percebemos aí um homem egoísta, um homem que é incapaz de se lançar ao outro e de se compadecer do outro.
Já o novo homem, ele tem um movimento contrário. Esse novo homem se lança nos relacionamentos. Esse homem novo, ele é capaz de se compadecer do outro, das necessidades do outro. É um movimento de dentro para fora. E isso caracteriza esse novo homem. Vamos continuar com mais uma pergunta. No verso 27, o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo. É uma afirmação fortíssima do apóstolo Paulo. E aqui cabe-nos buscar uma resposta. Como é que se dá lugar ao diabo, hein? E aí? Talvez você esteja pensando, mas eu não dou lugar ao diabo. Vamos entender melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ora, é importante entendermos o texto por completo. Paulo, antes de falar de dar lugar ao diabo, ele está tratando da ira, de um sentimento perigoso que todos nós temos. Quem já não se irou, hein? Quem já não ficou com aquela raiva terrível, né, por algo que lhe aconteceu, por uma decepção ou por uma coisa que você viu e que não gostou? É um sentimento humano que todos nós estamos acostumados, o sentimento da ira. Porém, o apóstolo Paulo está deixando muito claro que, embora nós possamos nos irar, nós não podemos pecar. Ou seja, nós devemos saber administrar esse sentimento. Nós devemos saber administrar essa ira para que ela não resulte em pecado, em ações que venham a desagradar a Deus e a nos afastar da comunhão com Deus. Por isso que ele recomenda que a gente deva apaziguar a ira até que o sol se ponha. Ou seja, o apóstolo está dizendo aqui que nós não devemos alimentar a ira por muito tempo. Devemos cuidar para que logo ela desapareça do coração, porque de fato o que o diabo vai fazer e o que ele está sempre fazendo é sussurrando no nosso ouvido para que a ira ela crie raízes de amargura no coração, para que ela possa produzir essa raiz de amargura e assim gerar frutos de ira, frutos de guerra, frutos da carne. Por isso que nós não devemos dar lugar ao diabo quando estivermos irados, porque é uma oportunidade enorme para que a gente peque. Então a gente não deve fazer isso. Olha o que o Tiago escreve na sua epístola, no capítulo 1, nos versos 19 e 20. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que Tiago está dizendo é que nós devemos sempre estar disponíveis para ouvir o outro. Isso daqui tem a ver com relacionamento. E às vezes a gente é impaciente, às vezes a gente não quer ouvir as queixas, não quer ouvir o que o outro tem a nos dizer, e nós fazemos juízos precipitados, e aí nós falamos precipitadamente, e quando falamos precipitadamente, corremos o grande risco de machucar o outro. E quando a gente faz isso, nós estamos pecando, nós estamos criando situações de injustiça. Por isso que Tiago recomenda a demorarmos bastante a falar, para que as nossas palavras sejam resultado de muita reflexão, de muito pensamento, de modo que essas palavras elas possam produzir paz, elas possam produzir justiça de Deus. Isso só é possível quando nós somos capazes de segurar a língua, coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer. Mas essa é a recomendação para que nós não concedamos lugar ao diabo. Uma outra pergunta, e aqui com essa pergunta nós finalizamos a parte de exploração, é como nós devemos usar nossas palavras, né? Nós não devemos ser insensíveis
em nossas palavras. Então, como é que a gente vai usar essas palavras? Portanto, no texto que nós lemos, Paulo deixa bem claro que o objetivo da nossa boca deve ser não produzir palavras torpes, mas palavras que edifiquem o outro. Por isso que quando você falar, que a sua palavra ela seja muito bem temperada, temperada com a capacidade de produzir no outro crescimento, de produzir no outro alegria, de produzir no outro esperança, de dar ao outro a oportunidade dele crescer, porque foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você nasceu de novo. A sua mente é diferente, o seu coração é diferente. E aí, quando o seu coração está em Deus, a palavra que chega à sua boca é sempre uma palavra que transforma para o bem, tira o homem do estado de miséria e leva ele para um estado de paz com Deus, um estado que permite a esse homem se desenvolver e crescer no amor de Deus. Por isso que nós devemos sempre atentar para as palavras que saem da nossa boca, de modo que elas sejam um bálsamo na vida daqueles que a ouvem. Bem, agora nós queremos trazer uma ilustração para ajudar você a inspirar-se nesse tema que estamos estudando nessa manhã. Imagine você numa situação como essa. São amigas que estão conversando, todas muito alegres, e de repente você salta com uma pergunta como essa que está aí na ilustração. Sueli, é verdade que você e o Beto estão separados? Minha gente, que coisa impressionante, não é? Você fazer um tipo de pergunta como esse, expondo o sofrimento de alguém na presença de muitas pessoas. Uma outra situação é essa. Imagina aí dois parceiros de negócio, dois colegas de trabalho, ou então um chefe e um subordinado, e de repente você vira para o seu subordinado ou o seu parceiro de trabalho e diz assim: essa não é a sua primeira decisão ruim, João? Olha só, nas duas situações nós temos a exposição do outro em seus sofrimentos e fraquezas. Isso não é bom, isso não procede de Deus. E aqui cabe uma reflexão para que nós não sejamos jamais pegos ou pegas em situações como essa. Que você não seja apanhado em situações como essa. Vamos pensar sobre isso. Então talvez você me pergunte, por que às vezes gostamos de pôr as pessoas para baixo? Porque às vezes nós gostamos de destacar o lado negativo dos outros. Você já parou para observar que às vezes nós temos essa vontade? Alguns até deixam que essa vontade domine, outros conseguem dominar essa vontade. Já parou para pensar sobre isso? O fato é que Paulo fala sobre um estado de amargura, de indignação, ira, gritaria e calúnia. Essas pessoas que vivem num estado como esse, elas não são capazes de enxergar luz, não são capazes de enxergar solução para as suas vidas. Elas vivem nesse estado sem perceber a possibilidade de salvação. São pessoas que, quando veem outra, elas querem trazer aquela outra pessoa para o seu estado de amargura. Elas querem que o outro sofra a dor que elas estão sentindo, vivam a agonia que elas estão vivendo, para que elas não se sintam menores, para que elas não se sintam diminuídas em relação ao outro. Então, esse sentimento de querer trazer o outro para baixo, para que fique no mesmo nível delas, isso é muito ruim, isso é terrível. É algo que se assemelha, digamos assim, à situação de um afogamento. Quando alguém está se afogando, qualquer pessoa que chegar próximo a ela, ela vai puxar para baixo.
ela vai puxar numa atitude de desespero, às vezes até sem ser voluntário, involuntariamente elas fazem isso, né? Porque elas estão desesperadas, elas estão ali numa situação de completo desespero mesmo. Portanto, o que Paulo diz é que nós devemos deixar de lado esse estado e buscarmos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aqui você talvez me pergunte, mas como isso é possível? Isso é possível na medida em que nós nos permitimos ser resgatados. Na hora que a gente permite ser resgatado pelo amor de Deus, na hora que a gente permite ser resgatado por Jesus, pela pessoa de Jesus, na hora que a gente permite que o sacrifício de Jesus ele tenha significado para a nossa existência. Quando a gente permite isso, é como se nós deixássemos que ele nos tirasse das águas e nos livrasse do afogamento. E aí nos tirasse da condição de amargura, da condição de indignação, da condição de mentira que muitas vezes nós vivemos, pessoas que vivem de aparências, e aí a gente permite que ele nos tire para que a gente seja uma pessoa nova, uma pessoa que de fato que se esforça para se parecer com Deus, para se parecer com Cristo, na bondade, na compassividade, né, na capacidade de sentir a dor do outro, de ser compassivo, na condição de perdoar, ser capaz de entender as limitações do outro, entender que os outros também erram, que os outros falham e que nós precisamos dar a eles uma segunda chance, porque foi exatamente isso que Deus fez conosco através de Jesus. Ele nos deu uma segunda chance. E para encerrar esse estudo, eu quero deixar esse texto de Provérbios, no capítulo 16 e verso 24, que ele possa ser uma realidade na sua e na minha vida. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Que as palavras que saiam da minha boca e da sua boca sejam assim, que você possa entender que, como o mel, que é um importante agente para o aumento da imunidade do corpo, ele é uma fonte de energia fantástica, é um alimento altamente energético, é um alimento que tem muitos minerais importantes para o funcionamento do organismo, do corpo, né? Minerais como potássio, magnésio, sódio, cálcio, fósforo, ferro, manganês, cobre, entre tantos outros nutrientes essenciais para a vida, é capaz de nos proteger de muitas doenças, é um alimento muito poderoso. Que as nossas palavras sejam assim como o mel, como diz o provérbio, que elas sejam doces, que elas de fato possam ser suaves, mas que elas também tragam cura na vida daqueles que a ouvem. Que você seja assim, meu irmão, que você seja assim, minha irmã, alguém cujas palavras podem transformar a vida do outro para melhor. Alguém cujas palavras, ao serem proferidas, mudem o quadro, transformando um quadro de miséria em um quadro de esperança. Que você possa transformar quadros de tristeza em alegria, que você possa ser um agente de Deus nesse tempo, usando a palavra dele para a transformação do homem. Deus te abençoe ricamente. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que tu és bom e em todo tempo tu és bom. Queremos te pedir que em todos os dias da nossa vida o novo homem se renove através da pessoa de Jesus em nós. Que nós possamos entender o propósito para o qual nós fomos criados e que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo, que as palavras que saiam da nossa boca possam transformar para melhor a vida das pessoas que nos cercam. Ajuda-nos como igreja, Pai,
a nos parecer cada vez mais contigo. Essa é a oração que te fazemos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz.
Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Do amor que me basta, sou teu.